março, o Ponto de Vista vai comemorar o Mês da Mulher, recebendo só convidadas mulheres. E no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho da banda guarulhense As Despejadas, que faz da música um instrumento de transformação social. Quem vai conversar com a gente é uma das integrantes do grupo, Vitória Silva. É daqui a pouquinho, não saia daí. De desculpas, porque eu sou muito obrigada. Chega de desculpas, porque eu sou muito obrigada. Chega de desculpas. Eu sou obrigada, machista, piada de quem não pode. Deve ser estuprada, machista, piada de quem não pode. É bela do lar e recatada. Chega de desculpas, sou obrigada a viver assim. Traço minhas lutas, não vai ser uma saia curta que vai me diminuir. Chega de desculpas, eu sou obrigada a viver assim. Traço minhas lutas, não vai ser uma saia curta que vai me diminuir. Sou Dandara, sou Maria, Iemanjá, sou viver assim. Filha da resistência, e nessa guerra vamos por um fim. Sou Dandara, sou Maria, Iemanjá, sou viver assim. Filha da resistência, e nessa guerra vamos por um fim. E esse foi um trechinho da música Sofri da Luta, da banda As Despejadas, daqui de Guarulhos. E para contar um pouquinho dessa história, nós estamos com uma das integrantes da banda, que é a Vitória Silva. É um prazer recebê-la aqui na TV Câmara, Vitória. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser uma honra poder contar um pouco da nossa trajetória, da nossa história como mulher, principalmente mulher da periferia de Guarulhos. E para a gente abrir o programa, eu queria que você falasse o que foi que inspirou vocês a compor essa música que a gente abriu o programa, Sofri da Luta. Na verdade, quando a gente começou a compor e escrever juntas, a gente queria escrever sobre a nossa história, né? Queria músicas que representassem mesmo a nossa luta. E Sofri da Luta, ela nasceu, um pouco da partilha de cada uma. Ela fala sobre isso, sobre o que é ser mulher e as violências cotidianas que a gente enfrenta. Principalmente no medo à violência sexual, né? Que leva a gente a escolher a nossa roupa, que leva a gente a pensar o horário que a gente sai de casa, a como a gente anda. Então, a gente queria mesmo discutir esse tipo de violência que estava imposta na nossa realidade. E vocês têm a banda desde 2014, é isso? Isso. Como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho a história de como que vocês decidiram formar essa banda só de mulheres. São 4 mulheres, né? São 6 agora. São 6 agora? Isso, agora a gente tem a Bruna Black, que é baterista, e a Bruna Duarte, que é a nossa baixista. E as outras, conta pra mim cada uma, o que cada uma faz na banda. Na verdade, a gente começou pela escola, né? Acho que a escola, uma escola pública, importante ressaltar isso, que incentivava a arte, e a arte como um campo de construção do próprio conhecimento, né? E tinha os bimestres na escola que trabalhava temáticas, que a primeira foi a ditadura militar, que completava 50 anos do golpe, depois foi o mês da mulher, depois o mês da música popular brasileira e a consciência negra. Então eram 4 temas durante o ano que eram trabalhados em sala de aula, e uma vez no mês a gente tinha uma sexta-feira cultural, onde os alunos apresentavam coral, cenas, teatro, tudo mais em torno do tema. E isso construiu muito a nossa ideologia como banda. A gente critica muito a violência policial, a questão da nossa realidade como mulher, e traz muitos elementos da música popular brasileira. E isso a escola ajudou muito na nossa formação, como
das nossas letras e principalmente na questão de enxergar a nossa realidade, porque quando a gente vive alienado, acostumado, a gente não costuma questionar certas coisas, a gente age como a gente aprendeu a agir, sabe? E através da educação e da arte a gente percebeu coisas que não eram normais, coisas que não devem acontecer, e a nossa militância começou a partir daí. E nós 4 que iniciamos a banda, tinha 2 meninas que agora não fazem mais parte, mas geralmente a maioria era parte da Pastoral da Juventude. E também é um lado da igreja que promove um Deus que é um Deus jovem, um Deus que está na rua, e um Jesus que critica a construção social, como a política, ou o Jesus que luta e milita pelos oprimidos. E a gente passou a chegar nessa realidade de luta e militância. Então uniu esses 2 lados. E a banda ela nasceu assim, de uma forma muito natural, que a gente saiu de uma apresentação, um coral, no Festival da Paz, no Teatro Nelson Rodrigues. E aí eu declamava poesia e pintava. E as meninas cantavam e faziam parte de um coral. E nessa apresentação, a escola selecionou 3 apresentações para falar sobre a ditadura militar e cantar no Festival da Paz. E aí eu fui selecionada para declamar um poema e as meninas levaram a música, que era Cálice, uma mistura do crioulo e do Chico. E no palco, elas começaram a cantar e eu entrei e declamei a poesia. E a gente saiu dali, uma banda, porque, não sei, foi uma sintonia muito forte, uma conexão muito forte. E a gente saiu dali cantando. E Sofri da Luta, ela foi a nossa primeira canção. A gente voltou para casa, uma da casa das integrantes, que é a Lídia. E a gente pegou os instrumentos, começou a bater no ritmo de funk, que é uma referência que a gente tem por vir da periferia, é algo que a gente está acostumado a fazer e sabe fazer. E a nossa letra, que é essa letra que retrata a violência e a nossa história. E saiu de forma natural. E quem são as 6 hoje, então? As 6 é a Lídia Martiniano, que toca violão e cavaco. A Nathalie Ferreira, que é violão e voz também. A Ariadne, que é percussionista. Eu, que sou voz. A Bruna Black, que é bateria. E a Bruna Duarte, que é o baixo. Esqueci alguém? Acho que não. Foi 6? Acho que foi. Somos nós. E vocês estavam falando que vocês tratam muito desses assuntos que estão próximos a vocês, também machismo, preconceito racial. Como é que você vê isso na música? Você acha que a arte é uma maneira assim, de transformação social? Como é que vocês têm tratado com isso? Agora que vocês têm uma banda, estão se apresentando, como é que vocês lidam com isso? Bom, a música pra gente, ela foi... A gente sempre brinca que é a nossa ferramenta de transformação, né? Foi onde a gente encontrou espaço para militar. Porque geralmente quando a gente chegava para debater certos assuntos, falar sobre certas coisas, as pessoas já são receosas, já travam, ai, não quero falar sobre isso, ou você é muito radical, ou não é bem assim. E geralmente quando a gente queria falar sobre feminismo, que a gente se descobriu feminista depois da banda, isso também é algo muito incrível. Vocês são novas também, né? Sim, todas a têm gente começou... 18, 20? Isso, a gente começou com 16, 17 anos, bem menor. E nessa questão foi que quando a gente cantava, a gente percebia que as pessoas, elas paravam para escutar e elas entendiam o que a gente tinha a dizer. Porque no caso de Sofri da Luta, ela é uma letra muito militante, mas uma letra que traz uma história real. E é uma história que quando a gente canta e declama, a pessoa consegue se enxergar no papel da vítima. Sabe? Consegue enxergar o que a vítima sente, uma vítima de violência e abuso. E principalmente numa cidade com altos índices, né, de estupros, que é Guarulhos. Principalmente em várias regiões, né? A gente sabe que os números são horrorizantes. Mas a gente percebeu isso nas pessoas. Quando a gente cantava, elas entendiam o que a gente queria dizer. E passavam a entender mais. Então foi um jeito que a gente encontrou de levar certos temas de um jeito mais simples, uma linguagem que abraça todo mundo, que é a música e a poesia. E vocês fizeram uma vaquinha online para conseguir gravar o álbum. Como é que tá isso? Vocês vão conseguir gravar o álbum? Já gravaram? Então, o álbum tá gravado. Aliás, agradecer, né, a quem ajudou, porque a gente fala que despejadas somos todos nós. É uma construção coletiva.
O nosso CD ele foi uma construção coletiva desde o início, sabe? Desde o professor que pagava gasolina e levava a gente para tocar em festival, até as pessoas que doaram mesmo. E a ideia do nosso CD era que ele demorou muito, 1 ano a gente fez de gravação quase, porque a gente queria que ele fosse realmente um retrato e fosse um registro das pessoas que caminharam com a gente. Então é um CD que tem muitas participações de artistas de Guarulhos, de professoras, de mães. Isso foi muito legal. E a composição das músicas são todas suas, Sim, da banda? São todas nossas. A gente trabalha muito, a gente se complementa muito, porque umas têm facilidade em escrever, outras têm facilidade de colocar melodia. Então, quando a gente senta para construir uma música, é de todas, sabe? A gente mexe na letra e isso é um processo muito legal também. Aliás, por que o nome chama As Despejadas? As Despejadas. Nossa, muito comum essa pergunta, e a gente fez até um poema aqui. Você pode falar um trechinho do poema também. O trecho do poema é de olhares inquietos, cantando a realidade e as dores. O nosso canto é um grito, o nosso grito é um canto. Porque as despejadas é etnia despejada, cultura despejada, despejadas de igualdade, despejadas de respeito, despejadas de liberdade. Acho que já explicou, já. Acho que dá para entender. O que a gente canta é o mesmo o despejo social, né? As pessoas que estão à margem. E falando um pouquinho dessa situação, vocês que vieram da periferia, começaram na música assim, dessa forma bem orgânica mesmo, tem muita dificuldade de tentar entrar no meio musical, vocês fizeram a vaquinha online. Esse é um meio, uma alternativa para quem faz arte na periferia, de conseguir ter uma visibilidade, conseguir realizar? Você acha que as redes sociais, canal no YouTube, é esse o meio de você conseguir se inserir na música? Ser artista independente é muito complicado, né? A gente sabe que, principalmente com a passagem tão cara, né? Para se deslocar é muito difícil. Tem que pegar carona com o professor. Exatamente. Então, essa luta por acesso também, que é uma luta que está em pauta da questão de ser artista independente. É você se banca o tempo inteiro, sabe? É seu alimento, a sua passagem. E isso dificulta muito as pessoas, às vezes, a conseguirem se manter nesse meio. E tem que ter uma profissão paralela também. Geralmente. E aí, a gente necessita muito da ajuda uns dos outros, né? Os artistas se fortalecendo. Agradecer a quem indicou, por exemplo, a Nina Oliveira, que trouxe a gente aqui, sabe? O Peixe Barrigudo, que hoje registra as músicas, poesias do pessoal daqui. E isso é muito importante, sabe? Ter alguém que compartilhe e ajude seu trabalho nesse sentido. E os artistas independentes de Guarulhos, a gente se ajuda muito. E isso faz com que a gente permaneça. Tá todo mundo no mesmo barco, na mesma jangada. E principalmente as mulheres, né? Que é muito forte, é muito bonita a nossa arte. E a gente tem muito a dizer aqui na cidade. E tem muito artista muito incríveis. E é isso. Amor no coração. E a gente vai escutar mais um trechinho de Sofri da Luta. E a gente volta para o segundo bloco do Ponto de Vista daqui a pouquinho. Era uma quarta-feira. Noite longa. Delegacia de polícia. Piadinhas! E a maldita sensação que ele estava em todo lugar. Mas quer saber de uma coisa? Ele estava. O rosto de um estuprador estampado numa sociedade inteira que diz que o estupro ou foi culpa minha? Eu digo basta! Porque enquanto você ouvir essa música, pelo menos uma mulher foi estuprada e outras 20 espancadas no Brasil. Isso é entender feminismo. Porque eu cansei de ter que escolher a minha roupa pra sair de casa. Eu cansei das encoxadas. Eu cansei
Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a Vitória Silva, que é uma das integrantes da banda As Despejadas. Vitória, fala um pouquinho agora do som de vocês. Vocês definem o som de vocês como algum estilo específico? Quais são os tipos de influências que vocês têm? Nossa, gente... É uma mistura, assim. É uma mistura muito brasileira, né? A gente tem letras que, por exemplo, o meu bloco, que é um samba, mas a gente tem música que mistura samba e rap, outra que é forró, outra que já puxa pro MPB, então a gente não tem um estilo muito definido, assim. Vocês têm pessoas, assim, em quem você se espelha? Alguns ídolos que você acha que influenciam mais a música, ou é uma coisa muito diversa, assim? Engraçado que tem um cover que a gente costuma trazer. Geralmente nossos shows são quase todas letras autorais, são nossas. Mas a gente costuma trazer 2 ou 3 artistas que inspiram muito a gente. Que é a Marina Peralta, que no início... que ela traz uma canção falando sobre Deus, que Deus é do gueto, Deus é mulher, Deus é índio, reforçando a questão da representatividade, uma música que a gente gosta muito. E a gente traz uma música da Valesca Popozuda com Elza Soares, que a gente faz uma mistura em uma versão nossa, que é a denúncia contra a violência doméstica. E a gente traz essas referências, cada um, assim, na banda somos 6, e cada um é de uma realidade, cada um é uma referência, assim, e a gente traz muito isso. Principalmente a Nathalie, que tem uma família de nordestina, então ela traz muita referência do forró. A Lídia, o Tom Zé, a Ariadne, que traz referências como... esqueci. O nome? Esqueci o nome. Perdão, Ariadne. Sou sua amiga. Tá vendo? Ela lembra de todo mundo, menos de você. Não nem falar que ela tá aqui. Mas enfim. Então, é um repertório muito variado, né? Assim, então a gente... O Tom... enfim, já falei Tom Zé, né? Mas assim, muito... E você falou assim que vocês veem que o recado de vocês chega ao público, as pessoas entendem os assuntos que vocês estão discutindo. Mas nos shows, assim, como é que tem sido a reação das pessoas, até os vídeos postados na internet, o que vocês têm tido de reação das pessoas? Na verdade, a gente canta para um público em geral, mas a gente tem consciência de que a gente está cantando para mulheres, sabe? Quando a gente canta música sobre namoro abusivo, como já deu, e sofrer da luta, a gente tem consciência de que a gente está cantando para atingir quem é vítima. E também para conscientizar, geralmente, a população masculina, né, os homens, sobre o machismo e como isso nos afeta. Mas a gente tem muita repercussão, principalmente de histórias de meninas que tiveram coragem de denunciar depois de ouvir a gente, sabe? Em todo show é comum, infelizmente, a gente separada por mulheres que querem contar as suas histórias, querem falar, olha, eu tinha um namoro abusivo e graças à música de vocês e me deu força, sabe? E denúncia também sobre questão de violência sexual, garotas que foram estupradas, que falam, nossa, eu achava que eu tinha culpa, sabe? Mas sofrer da luta me deu uma outra visão, obrigada. E esse agradecimento é o que motiva muita gente a continuar, sabe? Muitas mulheres do nosso meio que sofrem esses tipos de abuso e a gente canta para elas. E a gente se reafirma quando a gente está no palco também, porque a gente não tá imune a esse tipo de coisa, sabe? A gente sofre violência a todo instante quando a gente sai de casa com a roupa mais curta, ou principalmente quando a gente está tocando à noite. O mundo artístico como em qualquer outro espaço, agora, né? recentemente, estão pipocando denúncias, especialmente Hollywood, mas aqui no Brasil também, o feminismo está sendo mais discutido na mídia. Como é que vocês sentem isso no meio de vocês, que também é um meio bastante masculino, né? A música também tem o seu lado excludente, mas agora estão surgindo novos movimentos, o movimento feminista na música está surgindo mais forte também. Como é que vocês lidam com isso? Eu vi que tem até um show de vocês que parece que tem uns músicos de apoio, eles se vestem com vestidos, saias, como é que é isso? A gente propõe a desconstrução acima de tudo, né? A gente vai se desconstruindo, porque ser feminista é isso, é a gente
a todo um tempo a gente está prestando atenção nas coisas que a gente está reproduzindo, sabe? Porque nós mulheres também reproduzimos o machismo. Porque o machismo, ele é uma sociedade machista. A gente cresce numa educação que é machista. Infelizmente, a gente traz isso com a gente. Mas na questão do início, né? Quando a gente começou, como a arte, como qualquer outro meio, ela é um espaço masculino. Geralmente a gente tocava muito com homens e no início, principalmente, a gente tinha problemas com técnicos de som, porque o machismo ele é reproduzido inconscientemente, às vezes, né? E a gente costumava chegar em espaços que o tio Celso, que ele acompanhava a gente no início, a gente era menor de idade, então a gente não podia tocar em certos lugares, tinha que estar acompanhado por alguém, né? E ele acompanhava a gente. Em 98% dos espaços que a gente entrava, o técnico, o profissional, o apresentador, ele se referia ao tio Celso para perguntar coisas da banda, sabe? Ah, vocês vão usar quantos microfones? Aí ele, não, eu não sei, eu não sou da banda, pergunta para as meninas. E geralmente quando a gente era acompanhado por meninos, sempre. Nunca se referiam a gente inicialmente como as profissionais. Parte do pressuposto que você está ali só para cantar, que você não tem conhecimento. E aí a gente começou a se questionar muito sobre isso, ficar atenta mesmo, a questionar mesmo. E os meninos que acompanhavam a gente no início, que era a banda de apoio, o Renato Pascoal, o Gabriel Peri, e o Cleiton e o Anthony, a gente tinha todo um posicionamento de palco pensado, né? Principalmente por essa questão de, às vezes, a gente não ter voz, sabe? Automaticamente, quando tem um homem no ambiente, a gente está acostumado a deixar a fala para ele, sabe? E aí, no palco, a gente pensou, vamos desconstruir essa desconstrução do que é ser mulher nessa sociedade e o que é ser homem. E aí, as mulheres à frente, nós nos posicionamos à frente, e os meninos atrás como apoio, mas desconstruindo essa questão do que é o ser macho, né? E aí eles se maquiavam, colocavam saia, para pensar realmente como se dá essa construção de ser mulher e ser homem, e que existem várias possibilidades e que a gente tem que abraçar todas e respeitar a diversidade, principalmente. E não faz muito tempo até aqui no Brasil que a gente teve uma polêmica, inclusive com uma música que fez sucesso e que fazia uma apologia ao estupro. Como é que vocês veem também as letras machistas que são bastante presentes em diversas músicas, é algo que era bastante rotineiro há alguns anos. Hoje isso está sendo mais pensado, está sendo mais questionado pela sociedade. Como é que vocês veem isso? Acho que é importante problematizar sim, sabe? As pequenas coisas, pequenos gestos, e eu acho que essa grande crítica, essas denúncias que estão acontecendo são graças principalmente às mulheres que estão aí se posicionando contra, sabe? Estão batendo na tecla e falando, graças ao movimento feminista que se dá dentro dos lares, sabe? Começa com as nossas mães, nossas avós, esse movimento cotidiano. E hoje as mulheres, elas estão se posicionando muito, eu acho isso muito incrível, porque quando uma mulher canta, quando a mulher sobe, ela dá a mão e consegue levar outras. Essa é a questão da representatividade também, né? E ver que as denúncias, esse não se calar, esse não ter fala, porque muitas vezes a gente enfrenta esse preconceito, né? Esse machismo de, tudo se problematiza hoje, é tudo mimimi, sociedade tá chata, né? Mas chata pra quem? Sempre foi chato pra gente, sabe? Sempre foi ruim. O medo essa questão de a gente sempre é subestimada, a nossa inteligência sempre é subestimada, sempre foi ruim pra gente, sabe? E agora porque a gente tá problematizando, colocando em pauta certas discussões, aí o mundo ficou chato. Chato por quê, né? Chato porque as pessoas agora estão começando a ter mais voz, estão denunciando mais. Eu acho que isso é um ponto a se pensar também. Aqui na cidade, como é que você vê assim, questão de espaço, até de poder público? Você acha que há espaço para música independente, para arte independente? Você falou que vocês vieram dos Pimentas, vocês têm esses instrumentos públicos? Sua escola, você falou que era uma escola bastante crítica, né? Mas você acha que tem espaços suficientes aqui para promover música independente? Essa é a grande questão da cidade, né? A desvalorização do artista. Em Guarulhos,
assim, como artista guarulhense, a gente sente um abandono completo. Raramente, poucas vezes a gente conseguiu usar um teatro da cidade, sabe? A dificuldade e a burocracia que tem em torno disso. Por exemplo, a questão da virada cultural, que queriam pagar artistas de fora, mas os próprios artistas de Guarulhos, as pessoas queriam que fosse um trabalho voluntário, sabe? Mas ser artista é um trabalho como qualquer outro, sabe? A gente não sobrevive, infelizmente, só de poesia, a gente sobrevive, a gente precisa de um salário, a gente precisa de uma valorização. E ver que a própria cidade não valoriza os grandes artistas que tem aqui, eu acho que isso é uma perda, tanto para quem é artista quanto para a própria cidade em si, que tem trabalhos maravilhosos, sabe? Tem pessoas que são incríveis, sabe? É uma questão de... Não existe só Mamonas Assassinas, sabe? Não parou aí. E eu acho que falta muito ainda de apoio à cultura, principalmente ao artista independente. Questão de espaço, questão de valorização mesmo. E agora com o álbum gravado, o que vocês têm de planos assim para o futuro? 2018, o que as despejadas devem fazer? Nosso CD, ele sempre foi pensado como uma ferramenta de educação, sabe? A gente gravou nosso CD pensando em que os professores possam usar em sala de aula, em que os projetos sociais, enfim, ele é isso, ele é um material para a gente que possa ser divulgado. A gente quer muito continuar tocando e principalmente aqui na cidade, a gente espera muito que nosso som alcance outras mulheres, outras bandas só de mulheres, que a gente está tendo a honra de ver e conhecer muitas, isso é muito importante. E que ele seja um grito de resistência, sabe? Um grito de denúncia, um registro do que está acontecendo na nossa época, sabe? Despejadas é um registro de 2014 até 2018 de Guarulhos. E a gente espera que isso alcance muitas pessoas. E que sirva para mudança em si, que transforme, nem que seja minimamente, mas que transforme o mundo, a sociedade para um lugar menos machista, menos homofóbico, menos racista e menos violento. Vitória, quero agradecer essa participação no programa hoje. Se quiser dar um recado para o nosso público para conhecer o trabalho das Despejadas. Muito obrigada. A gente tem uma página no Facebook que é As Despejadas. Em breve, daqui no máximo 3 meses ou 4, o nosso CD vai estar em todas as plataformas. Então acompanhe a gente pelo Instagram, que também é As Despejadas, no Facebook, As Despejadas, ou no YouTube, As Despejadas. E que a gente vai estar divulgando. Eu espero que vocês curtam, compartilhem para as mães, para as avós, para as filhas e que seja um grito aí, um grito da periferia, um grito de resistência e um grito de esperança e de axé. Obrigada, Vitória. Para encerrar o programa, a gente vê mais uma música de As Despejadas aqui no Ponto de Vista. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau!